Olá, graça e paz, queridos irmãos, tudo bem? Então, quero agradecer desde já pela quantidade de visualizações, dos nossos vídeos, muitas curtidas também, muito legal, O que está faltando ali é comentário, seja ele positivo ou negativo, Eu peço para que você possa compartilhar, curtir e, se você puder, por favor, faça um comentário, seja ele positivo, seja ele negativo, mas comente, tá bom? É importante ouvir também a sua opinião, tá ok? Desde já eu vou pedir para todos aí que, se vocês quiserem, podem nos procurar também no YouTube, tá ok? Lá é Comunidade Noiva de Cristo. Por favor, vá lá, também dá uma visualizada lá também, dá um ok, tá bom? Dá um like lá pra gente, tá bom? Então, vamos iniciar aqui uma nova sequência de vídeos, tá bom? O tema nesse exato momento é um tema muito polêmico, tá? É muito legal também de se falar sobre ele, mas é polêmico. Ainda tem muita gente que tem essas dúvidas, tá ok? Mas vamos tirar essa dúvida nessa sequência de vídeo, beleza? Então, o tema dessa sequência será o vinho utilizado na ceia, Segundo a Bíblia, ele era alcoólico? Ou era o suco da vinha, ou era o suco de uva, como se pregam hoje nas igrejas, nas igrejas religiosas que nós conhecemos. Inclusive eu fui ensinado dessa forma, Então, para você, o que você acredita? É alcoólico ou era o suco da uva? Mas para que a gente possa chegar nesse objetivo da ceia aqui, do assunto, se era vinho ou se era suco de uva, é importante que a gente possa entender também sobre a bebida alcoólica. Se a Bíblia realmente condena a bebida alcoólica, se nós hoje, salvos em Cristo Jesus, nós podemos consumir a bebida alcoólica ou não? Também é uma questão que a gente precisa também tirar, Então a gente vai tirar isso hoje, tá bom? Tá ok? Então eu quero que você abra comigo, Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Deixa eu pegar aqui a minha visão além do alcance. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Números. Fala aos filhos de Israel. Bom, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Desculpa. Então, o primeiro texto é esse, Número, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Então, aqui há uma condenação, tá ok? Aqui há uma condenação. Agora, vamos abrir em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar o texto aqui. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler aqui, E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás ao levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo. Bom, e aí? O que você acha? Num texto, Deus aprova. No outro, Deus desaprova. O que você entende com isso? Bom, é importante lembrar a vocês que o primeiro texto que eu li, em Números capítulo 6, na verdade trata-se do voto do nazireu, do nazireado, Então, uma pessoa, quando fazia esse voto do nazireado, ele teria que se apartar de muitas coisas, e a bebida forte, é um deles. O fruto da vide, tudo que vem da vide seria da uva, seria um deles que o nazireu deve se afastar, tá ok? Então aquilo ali é questão de voto. Deus então
ele não aprova que o nazireu, né, ele consuma qualquer coisa que venha da uva, tá ok? Isso é o voto. Então Deus, ele condenou para aqueles que resolveu fazer um voto. Já no outro texto você vê uma aprovação, né? O texto já está falando sobre Deus permitir que diante dele, do Senhor seu Deus, o povo de Israel, em algum momento, que ele possa satisfazer, pegar o dinheiro da venda de alguma coisa, né? Depois você lê o texto todo, né? E possa então satisfazer o desejo da sua alma, né? Comprando vacas, comprando ovelhas, comprando bebida forte, e possa consumir aquilo ali tudo diante do próprio Deus. Gente, olha só, vocês já ouviram a frase, tudo o que é feito em Las Vegas, fica em Las Vegas. Você deve estar pensando assim, esse cara é maluco, o que tem a ver Las Vegas com o texto bíblico? Bom, existe coisas, querido, que é desse mundo e vai ficar nesse mundo, não vai subir com a gente, não faz parte do nível espiritual, tá ok? Então tem muitas coisas que nós consumimos como seres humanos, de carne e osso, que nós não iremos consumir no outro plano. É importante que você saiba disso. É claro que a religião, né, ela fez o seguinte, ela pegou tudo o que poderia fazer mal ao homem, entre aspas, né? Nem tudo, né? Pegou, colocou, como se colocasse dentro de uma panela, de um caldeirão, e misturasse com prostituição, com adultério, com mentiras, com luxúria, com vários pecados, né? Misturou tudo ali e deu para a pessoa comer, sei lá, ou então abriu alguma coisa na mente da pessoa, abriu uma cratera na mente da pessoa e colocou aquilo, e a pessoa começa a ficar bitolada, tipo assim, tudo é pecado. Tem coisas que ficam aqui, ó, por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui que você não sabe, mas que faz mal para a tua saúde e você consome na sua casa. Pão faz muito mal para a saúde. Margarina é um veneno para o teu coração, faz muito mal para a saúde, tá ok? Esse leite, o leite de caixinha, que a gente sabe que contém químicas para que ele possa durar muito, esse leite é um veneno para o teu corpo, ele causa grandes inflamação, tá ok? Coca-Cola, não vou nem falar da Coca-Cola, senão o pessoal vai querer até me bater na rua, mas refrigerantes faz muito mal, e eu te pergunto, eles fazem mal diretamente para a sua saúde e você para de consumi-los? Açúcar, gente, açúcar faz muito mal e nem por isso você para de consumi-lo, tá entendendo? Então, mas aí por quê? Porque a instituição disse que beber bebida alcoólica é pecado, pronto. Eu não bebo bebida alcoólica porque é pecado, sabe como é que é, né? Eu sigo as leis de Deus, eu sou um homem temente ao Senhor. Pois bem, e se a religião falasse que comer pão era pecado? Você iria parar de comer pão? E se ela falasse que todos esses itens que eu falei aqui, refrigerante, margarina, esse leite de caixa vendido no mercado, tudo isso aí fosse pecado, olha que isso é prejudicial à tua saúde. Aí eu te pergunto a você, e aí, você iria parar de consumir? Como seria a sua vida dali por diante? Né? Mas o tema aqui hoje é só para você ter uma noção, tá bom? Então essas coisas, gente, vão ficar nessa terra. Você não vai comer margarina no plano espiritual, você não vai comer refrigerante no plano espiritual, você não vai beber desse leite de caixinha aí que você compra aí no mercado no plano espiritual, gente, tá ok? Isso tudo é supérfluo, tudo isso ficará aqui, assim como a bebida alcoólica ficará aqui, tá ok? Agora é o seguinte, se você tem algum tipo de problema com o alcoolismo, se você vira um Hulk quando toma uma bebida alcoólica, você não sabe beber, você não sabe se conter, você não tem domínio próprio, você perde esse domínio próprio, eu falo para você, fuja disso, não toque em álcool, não beba bebida alcoólica,
tá? E nem em festa, nem em casa, porque você tem problemas com isso. Se você tem um rim ou você tem um fígado, o seu fígado já está ruim, você vai beber bebida alcoólica, sai fora disso. Você vai beber bebida forte, sai fora disso. Isso vai te matar muito mais rápido do que você imagina. Então sai fora disso, tá ok? Agora, quanto a ser pecado, não é pecado. Nunca foi pecado. A Bíblia condena os exageros, não a bebida, mas ela condena a bebedeira, ela condena a bebedice, a quantidade. Ela não condena a comida, mas ela condena a glutonaria, né? Então, ela não condena o sexo, mas ela condena a prostituição. Entendeu? Tudo em excesso se torna pecado na sua vida, tá ok? Então o cara, ele tem que comer um pão por dia, ele come 5, ele pecou, ele tá comendo demais. E aí? Tá ok? Então, gente, fica isso na sua cabeça hoje, tá? Beber não é pecado, assim como comer pão não é pecado, assim como não é pecado comer margarina. Aí você só tem que procurar um médico, ver como é que tá a sua saúde, que ele vai te informar as coisas que você pode ou não consumir, né? Você vai fazer uma dieta, você vai para uma academia, você vai procurar o que é melhor para você, para cuidar do seu templo do Espírito Santo. Mas que é pecado não é pecado, tá bom? Então você tem que saber fazer uma diferença do que é pecado e o que não é. Isso é muito importante. Agora, será se o vinho da ceia era alcoólico ou não? Será se era o suco? Beleza. Vamos ler aqui Mateus capítulo 11, versículo 18. Vamos ver. É outra pergunta agora que eu vou fazer para vocês de ler esse texto. Jesus bebeu bebida alcoólica ou não? Vamos ver o que ele fala dele mesmo? Então, Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19. Porquanto veio João. Isso é Jesus falando, tá, pessoal? Portanto, veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, ele, Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, ele diz, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, tá? E vós, fariseus, dizeis, eis aí um comilão, ou seja, alguém que cometeu o pecado da gula, né? E um beberrão, alguém que cometeu o pecado do excesso de bebida, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus aqui está afirmando que ele veio comendo e bebendo. Ele não era um beberrão, ele não era um comilão, mas ele comia e comia e bebia uma bebida alcoólica. Ele não era exagerado, ele era um homem moderado, tá ok? Então é importante que você saiba disso. Mas eu quero ler outro texto com você também. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler aqui. Esse texto aqui, nossa, chega a estar amarelo na minha Bíblia, porque o pastor só lia do versículo 23 em diante. Ele nunca leu, eu nunca vi um pastor pregar, ou melhor, ler todo o contexto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 até o 34. Nunca vi. Toda vez quando mandavam abrir, nascer era certo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vamos começar a ceia do Senhor. Nunca vi ninguém pregar em cima disso, contando o texto todo, falando sobre o texto todo. Mas eu vou ler também, vou fazer que nem os pastores, eu vou ler só o versículo 25, se eu não me engano o versículo 26, só para a gente ter uma base. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o
Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tá aqui, cálice, ceia, ok? Agora vamos descobrir se a ceia, realmente, o vinho da ceia era alcoólico? Volta aqui, volta para o versículo 17, vamos ler o versículo 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós, lembrando que a palavra igreja é reunião dos santos, tá? Não era o templo. Quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Olha só, será alcoólico? Tá aqui, ó. Então, quando eles se juntavam, eles comiam antecipadamente, não esperavam pelos outros e comiam de forma exagerada, tá ok? De forma que outros não comiam e outros não conseguiam nem beber o vinho, porque quando eles iam beber, os outros beberam demais e se embriagavam. Então, que vinho é esse que embriaga? Então, tiramos aqui a conclusão, né? O vinho era vinho de verdade, não era nada de suco da uva, isso não existe. E você viu ali em Mateus capítulo 11, né? No versículo 19, ele dizendo, Jesus falando que ele comeu e que ele bebeu. Então, tira essas coisas da vida, da cabeça de vocês. Se libertam, gente, de uma vez por todas. Abra a mente de vocês. Eu não estou pregando um evangelho de libertinagem, de facilidades, de A ou B, não. Eu estou pregando o evangelho puro. Eu estou explicando para vocês que não é como te passaram, porque eu também tive essa dificuldade. Foi dessa forma que me passaram. Me pregavam, falavam para mim que eu tinha que parar com tudo, que eu tinha que deixar tudo. Veja bem, queridos, não é... A gente não tem que pregar para as pessoas que eles têm que parar do que fazem. A gente tem que pregar o evangelho e deixar que Cristo, que esse evangelho maravilhoso transforme aquelas pessoas e que mostrem para elas o que é bom e o que é ruim para elas. Não é você que vai falar isso, é o Espírito Santo que há de fazer a obra, tá? O que cabe a gente é só anunciar o evangelho, tá bom? Agora, se você bebe sua cervejinha, se você bebe a sua cachaçinha, se você bebe o seu vinho, beba para você. Não sai pregando para os outros que você faz, não, tá bom? Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala algo interessante. Olha só, eu quero ler com você. Romanos capítulo 14, versículo 21, se eu não me engano. Vamos lá, aqui, ó, 21, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, cara, evita fazer coisas para publicamente, para manifestar aos mais fracos a tua fortaleza, porque você é forte e você domina isso, porque os mais fracos não conseguem dominar e eles vão se escandalizar. Então, você deve agir você deve agir até com piedade com relação a isso, cara. Então faz isso na sua casa. Se você bebe o seu vinho, ou seja lá, se você bebe, se você fuma, se você, sei lá o que você faz, faça quietinho. Você não precisa passar para outras pessoas, não. Tá aqui, ó, versículo 22. Aqui, ó. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tem gente que se condena. Por exemplo, eu bebi muito, mas não bebo mais. Mas eu lembro que na época em que eu bebia, quando eu falava eu não vou beber, eu não bebia. Eu nunca me condenei porque eu bebia. Hoje eu não bebo porque eu tenho um propósito. Eu tenho um outro propósito, tem nada a ver. Eu tenho uma outra questão aí, tá bom? Por isso eu não bebo mais, procuro não beber mais, tá ok? Agora é importante que você saiba, tem pessoas que você insiste, não, toma aqui, toma, pode beber. Rapaz, isso não é pecado não, etc. A pessoa bebe meio com dúvida assim, ó.
Depois que bebe fica assim, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu bebi e agora estou condenado, já era, perdi minha salvação. Aí diz aqui apóstolo Paulo, bem-aventurado, olha só, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo, que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, meu irmão. Olha o 23, mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, querido, olha só, aquele que tem dúvida, não faça. Por favor, não faça. Você, quando está com dúvida, você atravessa a rua, você só atravessa quando você se sente seguro. É a mesma coisa. Então, aquele que bebe não critica o que não bebe, o que não bebe não critica o que bebe. E assim a gente vai viver nesse evangelho maravilhoso de Cristo, tá ok? O resto é o Espírito Santo que vai fazer. Então, ninguém pode apontar o dedo e falar, olha, você que bebe vai para o inferno. Você que não bebe vai ser salvo. Isso não existe. Bebida, gente, bebidas são coisas daqui dessa terra. Vai ficar nesse plano aqui, tá ok? Então sai fora disso. Abra sua mente de uma vez, deixa Cristo entrar, tá bom? Agora outra questão aqui, as pessoas estão dizendo que a gente prega libertinagem, a gente prega facilidade, que não tem que ter renúncia de si mesmo. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. Para ser salvo, não existe renúncia, existe fé. Ou você acredita ou você não acredita. Para se manter debaixo dessa graça de salvação, aí requer suas renúncias internas, pessoais, que o próprio Deus vai tratar contigo. Não é eu que vou ter que tratar contigo. Não é eu que vou falar, isso é pecado, isso não é, isso aqui é pecado, isso não é, isso aqui não é pecado, isso não é. Cara, olha só, existem leis de um país que rege, que elas mesmo já apontam para você o que é certo e o que é errado. Então você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você já é adulto, você cresceu, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que se você pegar uma mulher na rua e estuprar, isso é um erro. Se você pegar um celular, pegar uma arma na mão e ir lá roubar o cara que está com o celular, ou que está com a mercadoria, ou que está com o carro dele, isso é o pecado, isso é erro. Isso já é um erro no seu país. Como é que não vai ser um erro para Deus? Como é que não vai ser pecado para Deus? Então você tem que definir o que é erro, o que é pecado, o que não é, tá ok? Existem coisas que é falta de ética. Então, por exemplo, se eu bebesse e pronto, eu tô aqui pregando para vocês e aí do nada eu posto um vídeo comigo bebendo, né? Por que eu vou mostrar ao público que eu tô bebendo se tem muitas pessoas que não conseguem fazer essa separação, gente? Entendeu? Para que eu vou fazer isso? Então, por que eu pequei? Não foi pela bebida, foi porque eu fiz um irmão cair, porque eu fiz alguém ficar triste ou ficar mais fraco, ou sei lá, ou porque alguém se escandalizou. Então, querido, vigia. Tem coisas que faz parte da sua vida, faz parte da sua família, pertence a você, não tem nada a ver com o irmão lá fora, com aquela pessoa que está lá, não tem nada a ver, tá ok? Então é isso que a Bíblia diz. Então, bem-aventurado é o homem que não se condena em si mesmo naquilo que ele aprova, tá bom? Então é bom que o homem não coma carne. No caso, o texto estava falando sobre alguns irmãos que comem carne, outros que não comem. Está falando sobre algumas indiferenças, uns faz, outros não faz, etc e tal. Por isso que é importante você leia Romanos capítulo 14, você vai aprender muito. Na verdade, leia Romanos todo, mas lê o capítulo 14 todinho, que você vai interpretar, o Espírito Santo vai te fazer entender e você vai ficar safo nisso daí. Então diz o texto lá, é bom que não coma carne, é bom que não beba vinho, né? E é bom que não faça nenhuma outra coisa que vai escandalizar o teu próximo, entendeu? Que vai fazer aquela pessoa fraca cair ou ficar com dúvida, tá bom? Então não faça isso, gente. Então isso serve tanto para qualquer coisa, tá bom? Agora conseguimos chegar ao nosso objetivo final. Então, bebida alcoólica é pecado? Não é pecado, tá ok? Bebida alcoólica é libertinagem? Não, gente. Tem pessoas que bebem refrigerante, nem por isso é libertinagem. Então, bebida alcoólica é pecado? Não é pecado. Jesus bebeu vinho. Vinho da ceia era alcoólico ou era o suco da uva? Não, era vinho. E realmente embriagava se bebesse demais. Então, até a próxima, queridos, tá? Deus vos abençoe. Graça e paz.